Em nome do Banco Paulista Reserva Metais, patrocinador da palestra Consumo e Ética, o que pensam os consumidores, convido ao palco seu coordenador comercial, Mário Rodrigues. Boa noite. Clotilde, foi excepcional. Cadê Clotilde? Excepcional. Carlinha, obrigado por você ter trazido ela aqui. Foi realmente a qualidade de uma palestra, acho que está muito e diretamente ligada ao potencial que ela tem de a gente ficar refletindo, né? E espero que as reflexões possam ser traduzidas em ação depois. Bom, o Banco Paulista fez um acordo com o IBGM, um acordo no sentido em que nós vamos incentivar e apoiar exatamente essa ação de trazer profissionais com conhecimento e know-how para que possa compartilhar com o mercado joalheiro o como fazer informações sobre as boas gestões, sobre visões estratégicas do nosso ecossistema de negócios, aí, incluindo aspectos comportamentais, aspectos tributários, aspectos legais. E é uma forma de a gente querer contribuir para que a gente consiga evoluir e, apesar desse ambiente nos parecer extremamente difícil, ele está, sem dúvida nenhuma, recheado de oportunidades. Então, pensamos que negligenciar essas informações, negligenciar a pesquisa, a busca da melhora, é negligenciar nosso próprio futuro. E, sendo assim, o Dario Caldas, ele vem absolutamente adensado, vinculado com essa proposta. O que ele vem compartilhar conosco é resultado de um estudo, de estudos, né, longos, profundos, baseado em pesquisas de campo, inclusive com experiências no ramo joalheiro. Espero que ele venha a somar mais reflexões que já tivemos com a Clotilde e que nós possamos, como disse anteriormente, transformar essas reflexões em ação. Desejo a todos um 2018 próspero e que não terceirizamos a ninguém o nosso sucesso. O nosso sucesso começa por nós mesmos. Uma excelente feira e, Dario, é contigo agora. Obrigado. O nosso próximo convidado vai nos contar o que pensam os atuais consumidores sobre marca ética e consumo ético. Ele é sociólogo e mestre em comunicações pela USP, fundou e dirige o Observatório de Sinais, escritório de consultoria em inteligência estratégica e estudos de mercado, referência na área de pesquisa e análise de tendências, em atividade desde 2002. É palestrante, professor de pós-graduação e educação corporativa e tem 5 livros publicados, entre os quais Vestígios do Futuro, Estilos de Vida, Consumo e Tendências, lançado em 2017. Convido ao palco Dario Caldas. Boa noite a todos. Obrigado pela apresentação. Quero agradecer desde já o convite feito pelo IBGM, pelo ES, agradecer o Mário Rodrigues, do Banco Paulista, Reserva Metais, a Fernanda, que está aí também. Enfim. E vamos lá. A gente vai falar então sobre consumo e ética. É uma visão, o que pensam os consumidores sobre esse assunto. Então, os objetivos da nossa palestra são explorar as relações desse campo, né, entre ética e consumo, entender o ponto de vista dos consumidores sobre esse assunto, sobre o tema, ao mesmo tempo conhecer algumas tendências e fornecer algumas orientações, algumas recomendações para o mercado joalheiro a partir dessa explanação que a gente vai fazer. Queria começar fazendo uma pequena definição do que é ética, ou do que a gente vai tratar aqui, para, enfim, sintonizar ou afinar o nosso discurso, o nosso entendimento, né? Então, a ética está relacionada, na verdade, às condutas, né? Ao comportamento das pessoas. Então, a ética é o modo, ela está relacionada ao modo como a gente faz as coisas, ao modo como a gente escolhe fazer as coisas, né?
Quando a gente fala de ética, a gente está sempre envolvendo definições de certo, errado, de bom e mal, né? Então, fazemos escolhas, estamos refletindo sobre essas escolhas. E a ética, ela, na verdade, busca uma fundamentação para encontrarmos o melhor estilo de vida, o melhor jeito da gente viver. No fundo, então, a gente está relacionando ética com o comportamento diretamente, e com estilos de vida, porque ela, como eu disse, dá essa dimensão de escolhas sobre como a gente quer viver, né? Afinal de contas. Isso no plano individual e no plano social. Tá? Com relação ao consumo, ética e consumo é um tema super atual, né? Eu acho que vocês todos têm visto como esse tema tem sido reiterado e trabalhado e aparece em campanhas, aparece na mídia. Enfim, aqui eu listei algumas questões amplas, gerais, introdutórias, sobre como esse tema tem aparecido, né? Então, o produto, algumas perguntas. O produto foi fabricado dentro de princípios éticos? Os padrões da matéria-prima utilizada estão dentro das normas, né? Quais são os valores que a marca defende, falando já de marca, ou as marcas devem ou não devem abraçar uma causa? Enfim, são todas questões que estão, entre outras, aparecendo hoje aí nesse plano então das relações entre consumo e ética, que eu vou abordar justamente a partir de um estudo que foi feito ano passado no Observatório de Sinais, pelo Observatório de Sinais, um estudo que se chama Você, Cidadão. Esse estudo, para dar um briefing para vocês bem rapidinho, ele foi realizado entre abril e outubro de 2017, então um estudo longo, que envolveu diversas etapas de pesquisa, né, como o Mário colocou, pesquisas quantitativas, pesquisas qualitativas, diversos instrumentos. O foco desse estudo são os indivíduos de 35 a 59 anos. Mas não foram apenas eles os pesquisados. Na verdade, era esse o nosso foco, porque no ano anterior, 2016, o Observatório de Sinais fez um outro estudo especificamente sobre o jovem, que se chamou Depois de Amanhã. Depois de Amanhã, Consumo e Comportamento Jovem no Brasil. Então, como a gente havia feito esse primeiro em 2016, 2017 a gente foi olhar os adultos, né, de 35 a 59 anos, para completar esse painel de consumo, né, de comportamentos de consumo. Mas, como eu disse, não foram só esses consumidores que foram pesquisados agora no Você Cidadão. Por exemplo, nas pesquisas online, a gente pesquisou jovens também. Então, a gente tem um panorama comparativo muito interessante, né, que eu vou trazer aqui alguns desses achados para vocês. O Você Cidadão foca em consumo, engajamento e mídias, eram os 3 grandes eixos, né? E daí surgiram, enfim, como resultados a gente tem uma série de produtos ou subprodutos do estudo, um perfil do cidadão consumidor, um perfil do novo ator político brasileiro, tão comentado nos últimos tempos, né? E este ano será mais ainda. Enfim, desse estudo participa também o nosso parceiro desde o primeiro momento do Observatório de Sinais, que é o Gilles Lipovetsky, né, sociólogo, filósofo francês, que é uma espécie de padrinho nosso desde do momento da fundação. Já são 15 anos de estrada, 15 anos que ele está com a gente. E ali eu tenho um resumo do estudo, um link que depois vai ser disponibilizado para vocês. Tá? Bem, entrando diretamente, quem é esse consumidor? Que perfil é esse que emerge do estudo Você Cidadão? Primeiro ponto, não é exatamente uma novidade, mas é algo que a gente sempre precisa prestar atenção. É um consumidor cada vez mais exigente, né? Isso não é, enfim, não dá para escapar. Por exemplo, nas pesquisas em profundidade que nós fizemos, todos os entrevistados admitiram ter ficado mais exigentes como consumidores nos últimos 5 anos. Esse é um processo, eu diria, imparável, né? Não vai ter como estancar, não vai ter como parar. Essa é a grande tendência, e a tendência que só tende realmente a se aprofundar, né? Por quê? Porque é um consumidor que tem informação disponível cada vez mais, ele tem
obviamente, a informação que vem pela tecnologia, a questão das redes sociais amplificou enormemente essa potencialidade da informação, apesar de toda a discussão sobre fake news e notícias falsas, etc. Isso é, digamos, uma outra questão, mas a informação está ali, acessível, né? E não é só isso, é um consumidor que vem de um processo, que está vivendo um processo, o consumidor brasileiro, de aprendizagem de consumo, como todo consumidor, né? E no Brasil, esse processo de aprendizagem ele tem se aprofundado nas últimas décadas. Então, a gente tem aqui, quer dizer, também não é um processo que começou ontem, é um processo que tem aí, sei lá, 40, 50 anos, 60 anos, desde que a sociedade de consumo existe, o consumidor vai aprendendo a consumir. Agora, nós, essa geração, nós nascemos dentro disso, já, tudo, desse contexto. Então, a gente tem, na verdade, uma intimidade com os processos de consumo, com o marketing, com a publicidade, com a televisão, e tudo isso faz com que esse consumidor, então, ele tenha aprendido, ele está aprendendo, ele sabe cada vez mais lidar com esse universo. Portanto, ele é cada vez mais exigente em relação a ele, né? Sem dúvida nenhuma. É um consumidor muito mais ativo, e aqui a gente está falando de ativismo de consumo propriamente dito. Tá? O gráfico mostra algumas questões. A pergunta era qual atividade ou quais atividades dessa lista você já fez? E ele podia marcar várias. Então, vejam ali, 59% dos consumidores disseram que já postaram comentário ou crítica online sobre um produto ou marca. 59%. Quer dizer, é um número bastante elevado. E eu não estou falando, a gente não está falando de um público específico, de nerds, de jovens que não saem da internet. Enfim, a gente está falando do todo, né, de pessoas como todos nós aqui. Enfim, o segundo item, 46% afirmaram já ter compartilhado conteúdo crítico a produtos ou marcas em suas redes sociais. Então, são números bastante expressivos, que mostram exatamente como esse consumidor é cada vez mais ativo. Ele está pronto para expressar a sua opinião, né? a ter voz. Ele quer ter voz, ele tem voz. Hoje em dia, as mídias, exatamente, elas dão essa possibilidade, elas dão voz, a possibilidade de expressão, né, a todo mundo e a cada um, e isso muda completamente o panorama. Ao mesmo tempo, ele não está ali só para criticar, ele pode também usar as mídias para elogiar uma marca, para fazer um comentário positivo de um produto, e ele faz isso, né? Eventualmente, ele também faz isso, é claro. Os resultados desse ativismo de consumo é que esse consumidor ele acha, né, que os seus direitos, 68% acham que seus direitos são mais respeitados hoje do que antigamente, né, do que eram no passado. Então isso é algo bastante positivo, né? Quer dizer, ele tem essa sensação porque ele diz, vejam a frase ali, né? A frase são frases, eventualmente a gente faz uma citação de frase dos próprios entrevistados, essas que estão entre aspas. As empresas passaram a se preocupar mais com o consumidor, até porque o consumidor hoje sabe mais dos direitos que ele tem e briga mais. E como briga, né? Eu acho que todo mundo aqui deve ter essa noção, eventualmente essa experiência. Uma outra pergunta que a gente fez, por exemplo, na pesquisa, era se você, enfim, já teve que chegar ao ponto de brigar exatamente num estabelecimento comercial ou com um prestador de serviço para fazer valer os seus direitos. Aí a gente chegou a 72% das pessoas responderam sim, né? Enfim, ele briga, de fato, ele acha que seus direitos são mais respeitados porque ele tem essa postura mais ativa. Ao mesmo tempo, 46% só consideram que as leis de direito do consumidor ainda não funcionam bem no Brasil. 46% acham que não funcionam bem. Ou seja, o que a gente tira disso?
consumidor quer muito mais, né? Ele, de novo, é um processo imparável, ele quer muito mais. Ele vai se tornar cada vez mais exigente, ele quer que as coisas funcionem cada vez melhor a favor dele, consumidor, né? Outra conclusão importante, o consumidor deseja segurança jurídica. Segurança jurídica é um tema absolutamente central hoje no Brasil, em todas as áreas, na política também, né, no que a gente está, enfim, no quadro que a gente está vivendo. Mas para o consumidor, segurança jurídica é fundamental. Ele quer ter certeza de que as empresas vão cumprir as leis, né? É isso que ele deseja. Outro ponto que é transversal, né, entre os consumidores pesquisados, o sagrado, e eu botei aí o sagrado mesmo, porque é o sagrado direito de escolher, né? Então, a escolha realmente é um ponto que o consumidor não abre mão. E isso é um ponto extremamente positivo. Na verdade, a gente chegou à conclusão de que há três constantes que o consumidor não abre mão e que todos os consumidores, seja lá de que ponto do espectro político ou de escolhas políticas eles estejam, eles estão de acordo sobre a questão do direito de escolher. Isso significa mais liberdade, na verdade, e o próprio funcionamento de um mercado livre, né? E também a questão da democracia liberal. Então, são três coisas que os consumidores têm em comum e acreditam que essa seja a base a partir da qual a gente pode construir, enfim, uma sociedade melhor, um país melhor, etc. E essa é uma boa notícia, né? Então, o consumidor, ele quer mais escolhas, mas ele quer mais escolhas, primeiro, em todos os níveis, né? Ele quer mais competição no mercado, ele quer mais variedade de marcas, ele quer, sobretudo, mais variedade de produtos. Ele não quer ter a ilusão da escolha, né? O que muitas vezes acontece. Quer dizer, ele quer ter escolhas de fato e não apenas uma aparência de alternativas, que é o que ele chama de mais do mesmo, né? Eventualmente, há citações a alguns outros setores de atividades que concentram a oferta e dão a aparência de que você tem alternativa, mas no fundo você não tem, né? Então, o consumidor, o que ele quer? Vejam a frase. Com a concorrência e a competição maiores, a gente tem mais escolhas e consegue se encaixar melhor naquilo que pretende. Escolher, sim, mas quais são os critérios dessa escolha? Como é que ele escolhe, né? Nos chamou bastante atenção nos questionários online, que teve uma base de respondentes em torno de 560 respondentes nos questionários online, né? Que o item mais indicado, o critério mais apontado como importante ou extremamente importante foi o critério da durabilidade. Em segundo lugar, o critério do preço. Nas entrevistas em profundidade, depois eu vou comentar os dois, primeiro a questão da qualidade e segundo a questão do preço. Ora, preço e consumidor é um casamento eterno, a gente não precisa nem discutir. O consumidor quer preço, ele se comporta assim, isso não é discutível, né? Não está em pauta. O mais interessante é ver que, em primeiro plano, a gente tem a questão da durabilidade, que é uma sensibilidade que realmente está extremamente em alta em todas as esferas do consumo, né? O que para a joia e o mercado joalheiro é extremamente favorável, porque a joia fala de durabilidade, né? Ela fala do eterno, então é uma sensibilidade em alta com a qual a gente já conversa. E a questão da qualidade em primeiro lugar, quer dizer, não há um sacrifício da qualidade pelo preço, né? O consumidor de hoje ele não faz mais esse raciocínio, até porque ele aprendeu, novamente a questão da aprendizagem, que sacrificar a qualidade por causa do preço, para ter um preço melhor, o que acontece lá na frente? Vai gastar de novo, vai comprar de novo, porque
enfim, o produto não satisfez, o produto deu problema, o produto quebrou, enfim, ele vai ter que gastar mais uma vez. Então ele sabe já muito bem que esse equilíbrio precisa ser encontrado, né? Outros critérios. Eu vou falar agora de 2 critérios que nos interessam bastante. Vou falar de origem e vou falar de modo de produção, né? O onde foi feito e o como foi feito. Em primeiro lugar, a questão da origem, então. A pergunta era, você procura saber onde um produto foi fabricado? 57% dos respondentes responderam sim. É uma questão que me importa, né? Então, a maioria dos consumidores, como a gente vê aí, é sensível à origem dos produtos. Esse é um ponto que está realmente também em alta, né? A origem dos produtos, a questão da procedência, porque a procedência se liga. Quando a gente fez as entrevistas, então, a parte quali, a gente aprofundou isso. Procedência, origem se liga, evidentemente, às ideias de verdadeiro e falso, né? O que é fake, o que é verdadeiro e tal. Novamente a questão da qualidade, então a qualidade está muito hoje associada à questão da procedência. A questão da rastreabilidade, que é cada vez mais uma necessidade, né, nas cadeias produtivas como um todo, uma premência, enfim, um imperativo, né, rastrear o produto, da onde ele vem, desde a sua origem, das matérias-primas, etc., né? E está também ligado, finalmente, à questão da valorização do produto local, que é também uma sensibilidade mais ou menos nova, quer dizer, enfim, não surgiu ontem, mas é algo que está em alta, né? E que também nos interessa, evidentemente, como produtores aqui, ou como, enfim, a questão da joia brasileira, que tem tudo para ser explorada, né? Na outra pergunta, o resultado foi igual, foi coerente, quer dizer, saber de onde vem o produto, saber onde ele foi fabricado, afeta a sua decisão de compra. Porque uma coisa é você pesquisar, querer saber onde ele foi fabricado, né? Depois, isso afeta a sua decisão de compra? O resultado foi semelhante, 57% disseram que sim. E aqui a gente tem um dado importante, as mulheres são mais afetadas pela procedência dos produtos do que os homens, 59 a 53 na nossa pesquisa, e os adultos mais afetados pela origem do que os jovens. Aí com uma boa diferença, adultos 64%. O que eu chamo de adulto? A turma dos 35 e 59. O jovem para a gente seria menos que isso, tá? Então 64% dos adultos sim, os jovens ficaram na média dos 57%, mas são diferenças já que indicam percepções diferentes, né, sobre o mesmo assunto, portanto, ênfases onde a gente poderia trabalhar, né, para públicos específicos. Com relação ao modo de fabricação, então, critérios de escolha, né? Ainda, modo de fabricação, o como. Eis aí um outro tema que é cada vez mais sensível ao consumidor contemporâneo. Como foi feito? E quando a gente pergunta sobre como, as menções que vêm no discurso dos consumidores são relativas ao trabalho, preocupações muito fortes com relação ao trabalho, qual é o tipo de trabalho que foi envolvido naquela fabricação, né? Como se há ou não trabalho em condições análogas à escravidão, trabalho infantil, etc. E meio ambiente, é claro. Então, trabalho e meio ambiente nessa ordem, trabalho em primeiro lugar. Apesar, né, da pregnância, da premência da questão ambiental, evidentemente, mas o trabalho, por que o trabalho em primeiro lugar? Porque o trabalho toca cada um de nós, né?
todo mundo trabalha, todo mundo tem uma história em relação a isso, tem uma vivência em relação a isso. Então, o trabalho é uma questão que sensibiliza até mais. Outro ponto, bem, então, como eu disse, tendencialmente o consumidor vai querer saber, ele vai se sensibilizar, ele vai se informar cada vez mais sobre esse aspecto, o modo de fabricação. Tá? E um outro ponto aqui é que a geração Y, quem é a geração Y? Os famosos millennials, os nascidos a partir de 1980, que hoje então tem menos, e o ano 2000 mais ou menos, né? Ou 1999, enfim, isso pode variar um pouquinho. A turma que tem de 35, 36 ou 37 anos para baixo, entre 20 e 35 anos, vamos colocar assim, são os millennials, a geração Y. Então, para essa turma, esse nicho, né, ou enfim, essa geração é mais sensível, ela apareceu ali na nossa pesquisa como mais sensível à ideia do como foi feito. Tá? Bem, a gente perguntou para os consumidores o que eles definem, como eles definem o que é uma marca ética, afinal de contas. Né? A gente queria saber como o consumidor espontaneamente define essa ideia, que valores ele associa a isso. Né? E vejam só, em primeiro lugar, a marca ética é a marca honesta. Não há aí talvez nenhuma novidade diante do cenário que a gente tem no país hoje, não é? A honestidade, a questão da honestidade é uma questão mais do que transversal, ela é atual, ela é presente no dia a dia de todos os brasileiros. Mas vejam o que é a marca ética, portanto, honesta para o consumidor. É aquela marca que entrega o que prometeu. É a marca que entrega o que prometeu. Então, por trás dessa definição, a gente tem a noção de contrato. Eu, como consumidor, eu firmo um contrato com você que está me vendendo um produto ou me prestando um serviço, não é? Eu cumpro com a minha parte, você cumpre com a sua. Você me entrega exatamente aquilo que foi prometido. Você faz a coisa certa, como está previsto na letra da lei, inclusive, né? Fazer a obrigação de fazer a coisa certa. Então, foi muito interessante para a gente atestar que o consumidor define de maneira bastante precisa, dessa maneira, a relação que ele quer ter com as marcas. Né? Uma relação, ela é honesta em relação ao cliente, mas também em relação aos empregados, em relação aos fornecedores, né? Honestidade ampla, geral e restrita, vamos dizer assim, né? Enfim, ela é aquela que faz o que prega. Né? Então, não é aquela marca que faz um discurso muito bonito, mas não tem uma atitude, um comportamento de acordo com esse discurso. Tudo isso o consumidor hoje ele é extremamente esperto, né, para perceber esse tipo de, digamos, de ruído, né, na comunicação. Quer dizer, você ter um discurso e não ter um comportamento adequado, e hoje, né, todo mundo sabe, todo mundo descobre, todo mundo se informa, todo mundo procura saber. Então, não é só isso. Marca ética não é só uma marca honesta. Marca ética também é uma marca transparente. E aqui eu tenho uma trinca de adjetivos que vem de mãos dadas, na verdade. Né? Ela é transparente, portanto, ela é confiável. Se a marca é confiável, então ela é fidedigna, ela é digna de fé. E se ela é fidedigna porque ela é transparente. É um círculo virtuoso, né? É um círculo virtuoso. Transparente, confiável e fidedigna. A questão da transparência é uma outra questão alta, absolutamente com força, junto aos consumidores. Transparência significa não só a questão do discurso transparente, mas da disponibilidade da informação sobre esses aspectos que a gente tem discutido, a origem, a procedência, como foi fabricado, é um desejo do consumidor. Mesmo que ele não
acesse naquele momento, ou que ele não expresse diretamente que ele tem esse desejo, ele quer ter a possibilidade de ter acesso a essa informação. Quer dizer, mas a gente põe lá a informação, ninguém vai ver. Não, isso não importa. Na verdade, ele quer ter a certeza de que ele tem acesso à transparência e à informação. Né? O que é a marca ética para o consumidor, finalmente? Mais uma definição, é aquela que favorece o consumidor. Vejam que definição interessante. A marca ética tem muita sinceridade com o consumidor, ela dá suporte ao que o consumidor precisa. A marca ética é aquela que eu não vou ter problema. Marca ética não dá dor de cabeça, não dá manutenção, não dá assistência técnica, não é produto que quebra, que eu tenho que reclamar, que fica... Né? A marca ética é a marca que tem qualidade e preço bom, preço justo. Né? Vejam a associação de ideias que o consumidor faz. Então, já aqui, eu queria amarrar esses 3 últimos quadros, né? Enfatizando que a marca ética para o consumidor ela está ligada, num primeiro momento, no momento mais espontâneo do discurso do consumidor, a valores de consumo propriamente ditos. É isso que o consumidor está nos dizendo. Né? Uma marca honesta, que entrega o que prometeu, que me é favorável, enfim, é muito pé no chão, né? é muito calcado na realidade de consumo e na experiência de consumo dele. Agora, evidentemente, não é só isso. O produto ético para o consumidor, então, como ele define produto e não a marca, vai na mesma direção. É um produto de qualidade, né? É um produto confiável e seguro, é um produto, mais uma vez, honesto e, de novo, que entrega aquilo que foi prometido. Né? É um produto justo, então é aquele que você compra e não sai perdendo, e nem quem te vendeu sai ganhando em cima. O produto do valor certo, essa ideia de justiça e de valor certo, né? Valor justo. É um produto, mais uma vez, durável. É o produto que o tempo de uso é justo. Olha que interessante essa definição. O tempo de uso é justo por aquele produto. O que é produto ético ainda para o consumidor? É o produto que se preocupa com o meio ambiente, é o produto que respeita o todo social, é aquele em que todos ganham e que tem a consciência limpa. São todas frases que saíram das entrevistas que a gente fez. Tá? Então, mais uma vez eu queria enfatizar, são questões, como a gente está vendo, é claro que as questões mais amplas, como o ambiente, o meio ambiente, o todo social, a questão da justiça, da consciência, estão presentes nessa definição de marca ética e de produto ético, mas eu queria enfatizar, mais uma vez, a maneira como o consumidor identifica esse universo da ética no nível do consumo com um plano bastante concreto, bastante palpável, bastante realista. Né? Vamos fazer um exemplo, então, aplicando ao ouro esse raciocínio, ou a joia de ouro. É claro que aí a gente precisa ter um produto que traga as informações sobre a origem ética, né, desse produto, dessa matéria-prima, desse ouro, a questão ambiental, se ela foi realmente verificada, se ela está dentro daquilo que é desejável, daquilo que é esperado hoje em dia, não é? A qualidade, a pureza desse ouro, né, o teor de ouro presente na joia, quer dizer, são questões básicas, né, para esse consumidor. Absolutamente básicas, que vão afetar cor, brilho, e ele quer ter essa informação, ele quer saber sobre isso. Né? Na verdade, a gente está falando aqui, em outras palavras, que rastreabilidade, mais uma vez, a ideia de que você tem como, oferece a possibilidade de rastrear não só o produto, como a matéria-prima, oferece essa informação porque o consumidor tendencialmente deseja.
E a ideia de compliance, palavra que certamente vocês já ouviram. A ideia, enfim, esse conjunto de técnicas, né, que são usadas hoje para garantir uma gestão eficiente, moderna, dentro dos padrões que são exigidos, né, pela sociedade, pelos indivíduos, dentro dos padrões éticos, portanto, e, ao mesmo tempo, esse conjunto de práticas que procura, ao mesmo tempo, evitar, né, que os problemas desse tipo ocorram e fazer frente a eles. Quer dizer, a compliance hoje é a palavra de ordem dentro das empresas, né, de todos os setores, e tenho certeza que dentro do setor joalheiro também. A questão das causas. A relação das marcas com as causas é uma questão bastante específica, né? As causas, como vocês sabem, têm sido um objeto de marketing bastante forte, né, das marcas. Enfim, e é uma questão que está muito presente. Está presente nas mídias, no imaginário também dos consumidores. A gente queria saber, na verdade, até que ponto os consumidores reconhecem a importância desse casamento, né, das marcas com as causas. Como é que eles percebem isso? Bem, num primeiro momento, a gente perguntou, você consegue se lembrar de uma marca que tenha tomado uma posição em relação a uma causa ou a uma questão política? E, na verdade, 65% dos consumidores disseram não. Num primeiro momento, eles não conseguem se lembrar. Quer dizer, o recall aí dessa associação não é muito forte. Nas entrevistas em profundidade, onde a gente tem a oportunidade de, como o nome mesmo indica, aprofundar a ideia, aí a gente teve um retorno um pouco mais elevado. Em torno de 50% dos consumidores conseguiram se lembrar de exemplos, né, de marcas, associação marca-causa, a outra metade não. O consumidor de hoje é muito desconfiado. Essa é uma outra palavra-chave para a gente entender o comportamento de consumo de hoje, né? As pessoas são extremamente desconfiadas. Então, a ideia de desconfiança em relação ao mercado como um todo, à marca, ao discurso do marketing, né, é muito presente, né? Então, a gente ouviu coisas do tipo, se uma marca faz algo pelo próximo, que faça sem divulgar, né? Essa ideia de que se você está explorando uma ideia, ou as marcas defendem causas por interesse. Então, é lógico que tem um interesse, né, meu filho? Tem realmente um interesse por trás disso. Mas a percepção do consumidor é que é como se isso perdesse um pouco do valor, né? É como se não houvesse autenticidade nessa ação. Então, é algo para a gente realmente se preocupar. Vejam, você costuma verificar a posição das marcas em relação a causas e política. Na verdade, aqui uma diferença interessante. As mulheres, mais uma vez, são mais sensíveis a essa associação marca-causa do que os homens. Então, a gente tem 1/3 das mulheres disseram sim, eu verifico, e apenas 1/4 dos homens disseram sim. Então, 33% a 25%. Né? Você acha que as marcas devem ter um papel mais ativo, um papel maior na defesa de causas? Sim. Os consumidores, 62% dos consumidores concordam com isso. Eles não são contra, eles são desconfiados. Mas eles não são contra. Vejam, 2/3 praticamente dos consumidores, um pouco menos, apoiam a defesa de causas, acham isso bacana, acham que as marcas devem fazer mais nesse sentido, né? E, novamente, aqui, jovens e mulheres são mais favoráveis a essa associação marca-causa. Jovens e mulheres. Então, concluindo esse ponto, na verdade, a gente tem o seguinte... A questão das marcas e das causas hoje é um território novo, em alta, mas, ao mesmo tempo, um território, digamos, acidentado. Né? Nos últimos meses, no plano internacional e no plano nacional, a gente teve sinais aí contraditórios em relação a esse assunto. Então, ao mesmo tempo que você tem
campanhas absolutamente de sucesso, né, que provocam comentários no mundo todo, como esse posicionamento aqui da marca Dior, né? Não sei se vocês viram essa camiseta que a Dior fez desfilar lá no meio do desfile dela, isso foi o ano passado. We should all be feminists. Todos nós deveríamos ser feministas. Então, uma imagem forte, tudo isso foi extremamente divulgado e comentado nas redes sociais, nas mídias, etc., né? Ao mesmo tempo, a gente tem exemplos contraditórios, como eu dizia. O exemplo da Pepsi, não sei se vocês ouviram falar desse grande fiasco que foi o anúncio da Pepsi Cola com a Kendall Jenner. A Kendall é a Kardashian, né? Essa é a Kylie, não é a Kendall, né? Eu sempre confundo as duas. Desculpa, eu não sou especialista em Kardashian, mas enfim, é uma das K. É uma das super K, as discípulas da mãe, né, da Kris. Ela é um modelo de destaque no momento, né, super em destaque no mundo da moda, e a Pepsi fez um filme com ela, não foi passado no Brasil, dá para ver no YouTube. Ela, na verdade, está fazendo um ensaio fotográfico, aí passa ali na rua assim, uma manifestação. Manifestantes manifestando na rua, a modelo para o ensaio, desce para participar da manifestação, e aí tem a polícia fazendo o policiamento da manifestação, e, enfim, aquele momento saia justa, né, manifestantes e polícia e tal. Tudo se resolve com um refrigerante, ela abre uma lata de refrigerante, todo mundo toma o refrigerante, todo mundo fica feliz e, evidentemente, o comercial acaba em festa. As pessoas odiaram, os movimentos sociais todos caíram matando em cima da Pepsi e das Kardashian, né, por tabela, porque foram acusados de banalização das causas sociais, dos movimentos. Na verdade, uma banalização. O assunto foi tratado de uma maneira inadequada, em outras palavras, né? Aqui no Brasil, a gente teve o caso recente do papel higiênico personal. Não sei se vocês ouviram falar. Eles lançaram um papel higiênico preto e usaram a hashtag, né, Black's Beautiful, porque o papel higiênico era preto. Nem era defesa de causa nenhuma, era só pegando carona nessa ideia, Black's Beautiful. Deu um problema danado, porque os grupos identitários de defesa, o movimento negro todo, disse: como que vocês vão usar esta frase que é sagrada para o movimento negro, porque tem a ver com todo aquele momento dos anos 70, do auge dos movimentos dos direitos civis americanos e tudo mais. Enfim, para concluir, causas sim, mas um grande mas, né? Não é automático. As marcas não vão resolver o seu problema abraçando uma causa. Abraçar uma causa não é solução para o marketing, né? O marketing ele precisa de mais do que isso. Ele precisa, talvez, também disso, se for pertinente, se fizer sentido para a marca, se fizer sentido com o DNA da marca e, sobretudo, se fizer sentido para o core dos seus consumidores, né? O que a gente tem visto é assim: vamos abraçar uma causa. Então eu escolho a causa do momento. Qual é a causa da moda? É esta aqui. Faz aí uma campanha, cria uma hashtag e vamos lá. Isso não é fazer marketing de propósitos, que é o nome que isso tem recebido, né? Marketing de propósitos. Agora, ao mesmo tempo, a gente identificou nesse quesito, o interesse pelas causas, um nicho de mercado que nós chamamos, a partir do estudo Você Cidadão, de Ethical Power Girls, as garotas poderosas e éticas, né? Essas são realmente mais sensíveis, como eu mostrei aqui com alguns números, ao raciocínio todo da identificação com causas, com a ética, com a sustentabilidade. Na verdade, é um pacote completo, né? Estou vendo algumas moças fazendo assim com a cabeça. Que bom, a pesquisa está certa, é o mínimo que eu poderia esperar. Mulheres adultas jovens, portanto, que têm aí entre 20 e 40 anos, educadas, urbanas, de classes médias,
que vivem o empoderamento feminino, os novos feminismos, né, como uma afirmação individual. E, em função disso, elas são muito atentas às suas próprias posições e também às posições das marcas e dos produtos que elas consomem. Então, este é um nicho crescente, eu diria, né? Mas, enfim, é um nicho crescente e um nicho que as marcas podem pensar em explorar eventualmente, né? Uma sensibilidade mais forte aí nesse espectro do mercado. Com relação à questão da fidelidade, importantíssima para a gente, né? 47% dos pesquisados online, quase a metade, e 2 em cada 3 pesquisados em profundidade afirmaram ter trocado de marca nos últimos 12 meses por alguma forma de insatisfação. Vejam, na verdade esta é o novo normal do consumidor contemporâneo. O consumidor contemporâneo ele troca mesmo de marcas sem problema, sem crise de consciência, sem crise de identidade. A fidelidade é uma questão muito mais difícil hoje em dia de ser conquistada, de ser mantida, né? A gente tem aqui uma conclusão parcial, depois eu retomo o tema, mas enfim, hoje seria produtivo pensar o contrário. São as marcas que têm que se manter leais ao consumidor para que o consumidor lhes dê a sua fidelidade. Então vamos pensar assim, né? E o que é se manter leal ao consumidor? Entregar aquilo que você promete, fazer um produto de qualidade, entregar um produto legal, um produto, né, preocupado com as questões de rastreabilidade, ter uma imagem de marca em que compliance realmente seja algo que venha para o primeiro plano, etc. Né? Bem, eu vou amarrar agora, fazer um grande retrato, um perfil do consumidor que emergiu com o estudo. E aí, na verdade, a gente se utiliza de estudos anteriores e de toda a nossa bagagem aí de 15 anos de observatório de sinais, né? O consumo de hoje é um consumo que a gente usa muito o termo do consumo emocional. É basicamente um consumo emocional. E eu quero definir claramente aqui com vocês o que é o consumo emocional. É um consumo calcado na ideia, na grande tendência, na macro tendência contemporânea e de tanto tempo já, que é o individualismo. O que a gente quer dizer com isso? Individualismo significa precisamente autonomia do consumidor. O consumidor de hoje é um consumidor cada vez mais autônomo, que pensa cada vez mais com a sua própria cabeça. Tendencialmente, ele é um consumidor que se deixa influenciar menos pelas instituições, pela igreja, pelo Estado, pelo partido, pelo sindicato, pelas marcas, por quem quer que seja. O consumidor, o indivíduo empoderado, é esse indivíduo emocional, portanto emocional no sentido de que ele está mais em contato consigo próprio do que com o mundo, enfim, e depois com aquilo que o influencia, né? É muito mais de dentro para fora essa relação. Tá? Então, esse consumidor, ele é um sujeito múltiplo, ele é um sujeito instável. A palavra híbrido é uma palavra que aparece com muita frequência para definir o consumidor contemporâneo, porque ele é muito misto de tendências que aparentemente são contraditórias. Ele pode se comportar de uma maneira num determinado tipo de consumo e de outra em outro, né? Essas tendências contraditórias aparecem com frequência. Portanto, a ideia de híbrido, né? De hibridação. A identidade desse cara está em permanente construção. Está em permanente construção, né? O que ele faz nas redes sociais? O que a gente faz nas redes sociais? Não precisa me dizer, eu já imaginei. Mas, além disso tudo, o que a gente está fazendo é construir identidade. Porque quando você diz do que você like, o que você não like, o que você se identifica, o que você não se identifica, você está dizendo para você mesmo, eu sou assim, mais ou menos assim, e está dizendo para os outros também, mais ou menos como você é. É uma identidade em construção. Como se diz no mundo da arte, um work in progress, né? Um trabalho que está sempre em progresso.
Mudança e movimento constantes definem o consumidor contemporâneo. É um cara que não para. Portanto, ele se movimenta pelo mercado e através das marcas, né? A ideia de movimento é uma ideia importante para entender o consumidor contemporâneo. É um consumidor que zapeia, é uma ideia já... né? Ele não tem parada, ele troca. Ele é praticamente um nômade. É um cara hiperconectado, extremamente apressado, um expert em consumo. Como eu disse no começo, se há alguma coisa que a gente entende de fato, é consumo, é consumir. A gente sabe, a gente nasceu dentro disso. Todo mundo aqui já nasceu dentro disso. Antigamente a gente separava umas turmas e tal, agora não dá mais para separar. Todo mundo nasceu dentro da sociedade de consumo de massa para cá, né? E a gente tem uma intimidade, como eu disse, com esse universo, a ponto de da gente poder dizer que somos praticamente connaisseur, né? Esse termo francês, conhecedores mesmo, né? Expert. O consumidor contemporâneo, portanto, ele tem uma escala de valores pessoal, isso é importante, ele é cada vez menos influenciável, ele é aberto à inovação, ele busca o diferente, ele gosta de moda, ele gosta de tendências, né? Porque isso traz o novo, justamente a ideia da inovação, do novo, da novidade, né? Ele quer experimentar. O experiencial, né? Essa esfera do experiencial que é tão comentada, é um fato, né? O sujeito contemporâneo ele quer experimentar, ele quer conhecer, ele quer sair da rotina, ele quer ter novas sensações sobre tudo. Esse consumidor emocional, ele também é muito sensorial, né? Ele quer enriquecer as suas experiências sensoriais do mundo e do consumo. É por isso que hoje, para as marcas, é tão importante trabalhar todos os aspectos possíveis da sensorialidade, né? O tato, o visual, evidentemente, o olfato, o paladar, enfim, na medida do possível, todo esse conjunto de experiências sensoriais cada vez mais exploradas. Então vejam, a imagem. Aquilo é uma imagem do Salão Maison et Objet, um salão de decoração que acontece em Paris todo ano, né? Um stand de luminárias. O que é hoje um stand de luminárias, aspas? Um stand de luminárias não é um expositor de produtos careta, né? Você oferece uma experiência daqueles produtos que, multiplicados ao infinito, o consumidor entra ali e faz uma viagem sensorial e tem uma experiência completamente diferente daquele produto. Algo que realmente o encanta, algo que o tira da realidade de alguma maneira, que traz uma experiência nova. Bom, esse consumidor, ele também, como eu já disse aqui, quer se expressar, quer ter voz, quer dar a sua opinião. É super importante as marcas pensarem nisso hoje, né? A possibilidade de oferecer, abrir, né, de maneira controlada, evidentemente, a possibilidade do consumidor se expressar. Muitas marcas já estão, inclusive, trazendo esse consumidor para dentro dos seus processos de criação, eventualmente, né? Vocês já devem ter ouvido falar de cocriação, né? Enfim, ele quer participar, ele quer compartilhar, ele é ativo, ele é informado, consciente, reflexivo, distanciado. Como eu disse mais uma vez, ele conhece bem o universo do consumo. Então, claro que ele se joga quando ele quer, mas quando ele quer parar para pensar, para refletir, para ser cri-cri, para botar o preto no branco, para comparar, enfim, ele faz isso muito bem, né? Ele sabe se distanciar. Ele é crítico, é exigente e é, mais uma vez, um consumidor basicamente infiel, que cabe às marcas reconquistar a fidelidade em permanência. Eu vou apresentar 4 tendências que a gente pensou de dentro do estudo e que tem a ver com esse universo da joalheria e da relojoaria, enfim, esse universo que nos concerne aqui diretamente. Falar sobretudo agora da tendência à estetização, né? Esse desejo
por beleza. O desejo por beleza, ele hoje é transversal. É um desejo que está presente em todos os aspectos da vida, em todas as formas de consumo. As pessoas querem o belo, elas querem o belo na cidade, nos interiores, dentro de casa, na maneira, evidentemente, como elas se vestem, como elas se enfeitam, né? Então, na prancha de skate ou na meia da Rihanna, enfim, tudo hoje é objeto de estetização. De fato, é um momento em que o desejo por beleza extrapolou faixa etária, classe social. No passado ele já existiu, mas muito localizado. Hoje não, todo mundo quer o belo, né? Até porque o belo nos toca, né, diretamente. A beleza nos toca, né, nos emociona. Enfim, fala-se mesmo de que hoje o capitalismo é um capitalismo artista e que o consumidor é um consumidor esteta. A tal ponto, o desejo de beleza, a importância desse desejo de beleza. Mais uma boa notícia para o mercado joalheiro, que afinal de contas está com os dois pés sentadinho aí nessa macro tendência, que é uma tendência, então, absolutamente contemporânea e em alta, né? Especificando um pouco, fazendo um aprofundamento dessa tendência da estetização, quero falar um pouquinho de artialização. A gente inventou essa palavra, é um neologismo, obviamente a partir da palavra arte, para dizer exatamente da importância do universo da arte como uma referência hoje para o mercado e para as marcas, né? Claro que vocês que trabalham com joias sabem há muito tempo que a arte é um excelente ponto de inspiração, a partir do qual se podem criar peças maravilhosas. E os joalheiros continuam fazendo isso com muita maestria. Mas não é só disso que se trata, né? A gente está falando aqui que hoje arte, o sentido da arte para o consumidor é um sentido em que ele desfez as fronteiras entre as artes tradicionais e as artes atuais ou contemporâneas, aquelas que fazem parte do nosso estilo de vida mesmo, né? Por exemplo, a cerâmica, a porcelana, os adornos, enfim, a própria moda, ou os quadrinhos, ou os filmes, ou a TV, as séries, quer dizer, tudo isso é percebido, não que tudo seja arte, porque eu não acho que tudo é arte, essa definição também merece cuidado, mas o que estamos dizendo é que tudo é percebido pelo consumidor como uma forma potencial de estetização, né? Então a aproximação com o universo da arte é cada vez mais forte. E não só isso, eu trago aqui o exemplo do mercado, especificamente do setor de luxo, alô, mercado joalheiro mais uma vez, né? Que tem demonstrado que essa aproximação com o universo da arte é uma estratégia mercadológica, inclusive, de posicionamento extremamente produtiva. Se a gente pegar o exemplo da Louis Vuitton, né, ou do grupo LVMH, que é o principal grupo de luxo no mundo hoje, Louis Vuitton como a sua marca principal, né, a estratégia Louis Vuitton é muito calcada no universo da arte, né? Vejam as bolsas do ano passado, da coleção do ano passado, que traziam estampadas as obras de arte. Então, novamente, esse desejo do eterno, né? O que é uma obra-prima, uma Mona Lisa, numa bolsa de coleção do ano? Quer dizer, o eterno e o efêmero de mãos dadas, né? Extremamente sugestiva essa imagem. E não só, a Fundação Louis Vuitton, ali em cima, alguns de vocês talvez já tenham tido o prazer de visitar em Paris, no Bois de Boulogne, é uma fundação cujo prédio, feito por um arquiteto de ponta, né, o Frank Gehry, um star architect, como se diz hoje em dia sobre esses caras muito estrelas da arquitetura, né, um star architect, que fez um prédio que já em si é uma obra de arte, é magnífico, né, e que é uma fundação voltada para quê? Para a arte contemporânea, né? O ano passado havia 2 exposições sobre arte africana lá. Então a gente tem falado muito da importância da África como novo polo criativo, novo polo de referências criativas, né? O mercado da arte está olhando muito para isso. Enfim,
há o que aprender com esse tipo de estratégia, né? O universo da arte é um universo rico em sugestões, rico em possibilidades a serem exploradas, não só no primeiro nível, vou tomar isto como inspiração para o produto, mas, como eu já disse aqui, no nível das estratégias, no nível do próprio marketing. A leveza é uma tendência absolutamente transversal também. O desejo por leveza, o leve, o light, né, ele está presente em todos os aspectos, seja na tecnologia, na própria arquitetura, no look, né, na beleza. Né, a gente quer ser leve. Ser leve é algo positivo, né, é percebido pelo consumidor como algo positivo. A gente tem essa percepção hoje. Light, flexível, inclusive, né, como na figura ali do óculos, né, a flexibilidade, o micro, o nano. E é uma leveza, vejam, que não é só exterior, não é só parecer leve do lado de fora. Essa leveza ela vem de dentro também. Materiais que de alguma forma sejam leves, ou uma gestão leve, um marketing leve, enfim, a ideia de leveza é mais um desses conceitos, como eu digo, transversais. Dá para a gente pensar nele de diversas formas, né? E, para completar o quadro de tendências, a questão da sedução. A questão da sedução porque, vejam, ora, mas isso é uma novidade? Não, não é. A sedução ela é nossa conhecida desde aquele primeiro momento, do momento zero, né, da humanidade. Mas vejam só, hoje a gente vive numa sociedade da sedução. Tudo nos convida à sedução. Há uma onipresença do convite ao prazer, né? Seja no consumo, seja no luxo, seja na publicidade, no turismo, nessa grande esfera que hoje a gente está chamando de wellness, né? O bem-estar, que ganhou um termo, ganhou um upgrade, agora a gente chama ele de wellness. A web, né? A internet, as joias, enfim, os perfumes, tudo nos convida, de fato, a esse universo do prazer e ao universo da sedução. Sem culpa, essa é a grande novidade. Antigamente, e bota antigamente nisso, ou não tanto assim, mas até o século XX talvez, enfim, a sedução, essa questão da sedução era uma questão complicada, que vinha associada a uma série de sentimentos eventualmente negativos. Agora não, né? Tipo liberou geral. Enfim, a sedução é uma tendência no sentido de que é importante, é fundamental seduzir o seu consumidor. Então a gente está falando aqui, é uma palestra sobre ética, e eu estou acabando falando aqui sobre sedução. Porque, na verdade, seduzir é importante, é fundamental, e a sedução passa por vários outros aspectos, né? Então a gente não quer deixar a impressão de que os problemas da marca, os problemas da joia, os problemas do setor se resolvem apenas pelas questões éticas. Não, é preciso ter um bom produto, é preciso ter um produto sedutor, é preciso ter um produto inovador. O que é seduzir o consumidor hoje? É, sobretudo, apostar em inovação, né? Sua marca precisa inovar, sua marca precisa ser mais moderna, e a modernidade toca aí também os aspectos de gestão, né? Enfim, tudo isso vai, sim, fazer com que esse consumidor se sinta mais seduzido, tá? Então, esse é um aspecto importante. Para terminar, o que as marcas do setor joalheiro devem fazer para seduzir os consumidores, transformá-los em fãs e conquistar a sua fidelidade. Porque isso é tudo que uma marca hoje quer, ter fã, né? Ter fã, porque o fã é aquele que defende a marca, que segue a marca, que gosta da marca, que é o embaixador da marca, o advogado da marca, enfim, há N metáforas aí para falar desse consumidor fã. De fato, o fã, a figura do fã da marca, é realmente ambicionado, mas não é tão fácil assim. Então, vamos ouvir o consumidor mais uma vez? Vamos ver o que ele diz sobre a marca que admiro, as marcas de que eu sou fã, né? Como é que ele define essas marcas? Marcas de qualidade,
Qualidade está sempre acima de qualquer suspeita. A marca que traz design, mas design com benefícios, né? Os produtos são bonitos, os produtos são atraentes, mas eles têm bom custo-benefício. É a marca que tem durabilidade, é a marca então em que os produtos não duram, não quebram, não dão manutenção, né? É a marca que permite escolhas, ela apresenta opções variadas. É a marca ética, é a marca, em todos os níveis ela é ética. Ela é ética porque ela adota práticas de compliance, ela entrega o que promete. Ela é uma marca em que a autonomia do consumidor é contemplada o tempo todo. E o que é a autonomia do consumidor? Ela está lá para... quando ele quiser, ela é prática, ela é cômoda, ela resolve os problemas, né? Ela é uma marca que transmite segurança. O consumidor se sente protegido quando ele consome essa marca. Ela é uma marca que apela para o afeto, né? Ela toca a dimensão, a esfera afetiva das pessoas. Enfim, ela de alguma maneira apela para a memória afetiva do consumidor, para os bons momentos, para a infância, para o imaginário. Enfim, de alguma maneira ela estabelece uma conexão afetiva com ele, né? E uma marca que explora a sensorialidade. Os produtos são bonitos, são coloridos, são gostosos, eventualmente, cheirosos, maravilhosos, enfim. Vejam como esse aspecto da sensorialidade ele é sempre evocado, né? É uma marca que traz a novidade, o novo, inclusive as marcas novas, o consumidor se atrai muito por uma marca nova hoje. Ele vai lá ver o que é, experimentar, né? E as inovações sempre chamam a atenção desse consumidor. É uma marca atenciosa, gente. O atendimento atencioso, por exemplo, faz toda a diferença. Toda a diferença. E o consumidor sabe exatamente definir o que é atendimento atencioso. Por exemplo, é um atendimento tranquilo, é um atendimento presente, mas não é o atendimento invasivo. O consumidor de hoje ele quer ser atendido, mas não quer ser invadido. Ele é difícil pra caramba, eu concordo, né? A gente está sempre ali na corda bamba, mas ele é esse consumidor. E, finalmente, é uma marca generosa. A relação de troca não se limita apenas à compra e venda. Ele sente que ele ganha mais nessa relação. Ele não está só comprando um produto, gastando o dinheiro dele. A empresa está fazendo de concreto e a favor dessa... obrigado. Está se adequando às novas demandas desse consumidor, da gestão moderna e desse espírito do tempo, que a gente, enfim, traçou aqui a partir da pesquisa. E não só você como empresa, como marca ou como empresário, mas também o que você está fazendo individualmente para contribuir com essa nova realidade. Porque a gente sabe gritar, a gente sabe reclamar, a gente sabe apontar os defeitos, mas a gente tem que pensar também no que cada um está fazendo para construir essa nova realidade que todo mundo quer. Muito obrigado, meu gongo já soou e até uma próxima oportunidade.